A mãe de todos os dragões estava diante de um garoto que havia arriscado sua própria vida para ajudar uma outra pessoa. E olhando para ele, ela falou que ele merecia mais do que ser deixado para morrer e falou que iria dar uma chance para o potencial dele. Nos dias atuais, uma mulher de muito respeito estava falando para Ash que iria tomar conta de cada parte do corpo dele e que ele poderia tratar isso como uma espécie de cerimônia, sendo que terminou falando que um eu dela estava prestes a nascer. Ashbreak é o protagonista dessa obra. Ele é muito famoso na Academia de Dragões, mas infelizmente não era por um bom motivo. Ele foi marcado como filho problemático número 1 por não ter um parceiro dragão. Além disso, é conhecido por ter um pavio curto quando toca nesse assunto. Um certo dia, durante um treino, o protagonista acidentalmente entrou em uma discussão com a orgulhosa princesa da coroa, Sylvia. E por conta disso, Ash desafia Sylvia na corrida anual do Festival Dragonar de Ares, para ganhar um pedido de desculpa dela. Um dia antes da corrida, aquela mulher apareceu novamente em seus sonhos. Dessa vez ela falou que iria examinar as partes sensíveis do corpo dele. Durante a corrida, Sylvia se viu bloqueada por um trio de garotas da sua classe. Ash conseguiu quebrar a formação delas, o que acabou permitindo que Sylvia vencesse a corrida. Quando ele parou para descansar, ele acabou sendo atacado por duas pessoas do Império. Uma figura misteriosa chamada Milgauss e sua guarda-costas, Anya. Depois que ele viu que seus inimigos tinham uma força muito forte, além do que ele poderia lidar, ele tentou fugir, e Anya foi atrás dele para matá-lo. Em um determinado momento, Anya caiu e por algum motivo que seja, o protagonista tentou salvar ele, mas por causa disso ele acabou caindo do penhasco. Durante a queda, seu braço direito começou a brilhar, e o que era para ser o nascimento de seu dragão, e misteriosamente surgiu uma garota. Se está gostando do resumo, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. Então fique com o resto do resumo completo desse anime. Sua parceira dragão finalmente nasceu, não da forma que ele esperava, mas sim na forma de uma jovem humana, coisa essa que era muito rara de acontecer. Antes de ir para a cidade, ele nomeou de Echo. Durante a noite no dormitório, Echo mostrou um hábito natural dos dragões, que era brincar mordendo as coisas. Acontece que ela acabou dando várias mordidas no protagonista, e isso acabou ficando mais sensual do que deveria. No dia seguinte, Sylvia, junto com sua empregada Charlotte, foi pedir desculpas para Ash, mas acabou encontrando ele e Echo em uma posição muito íntima no centro da cidade. E para piorar a situação, um espirro, Echo acaba levantando sem querer a saia dela e que levou a Ash a ver suas roupas íntimas. Mais tarde, quando Echo foi até o banheiro sozinha, acabou sendo sequestrada. Sylvia, que estava passando ali perto, acabou ajudando ele a achar Echo. Chegando em uma velha mansão, descobriu que quem sequestrou foi Angela, uma pesquisadora bem renomada do reino, que queria dissecar Echo para descobrir o porquê um dragão surgiu através de sua forma humana. De alguma forma, o protagonista conseguiu salvar Echo usando uma espécie de transferência de poder. No final desse episódio, é revelado que a nova professora da sala de Ash é a pesquisadora Angela. A presidente do conselho estudantil, Rebecca Randall, convidou Ash para ingressar no conselho. Enquanto isso, Sylvia estava se lembrando da promessa que fez com uma pessoa quando era criança, que se tornaria uma ótima domadora de dragões. Ou seja, a garota que o protagonista salvou quando era criança, e por algum motivo que não foi informado no anime, nenhum dos dois se lembram disso. Na cidade, o protagonista e a Echo estavam comendo em um restaurante, e nesse exato momento, os misteriosos intrusos que Ash encontrou durante a corrida começaram a atacar a cidade convocando um enorme dragão morto-vivo. Esse dragão acabou capturando Echo e usando tentáculos acabou causando cenas peculiares. Depois que Ash ajudou Sylvia, que estava paralisada pelo medo, juntos eles foram resgatar Echo. Após alguns eventos, Echo conseguiu se transformar para ajudar o protagonista. Essa transformação é chamada de Arco Dragonar, um título dado àqueles que receberam uma armadura e armas especiais por seus parceiros dragões. É o segundo posto mais alto para dragões de elite. Depois que se transformou, conseguiu derrotar o dragão facilmente. Momentos mais tarde, para comemorar a vitória e a entrada do protagonista no conselho estudantil, junto com a Sylvia, Rebecca acabou dando um beijo na bochecha dos dois. Rebecca falou para Ash que era para manter em segredo que foi ele que se transformou e derrotou o dragão, para evitar futuros problemas como no caso da pesquisadora Angela que sequestrou Echo. Sendo que depois de derrotar o dragão, um fã-clube foi criado por alguns estudantes que procuram a identidade dele, como o Cavaleiro de Prata. A líder desse grupo é Jéssica. Ela tem o desejo de encontrar esse misterioso cavaleiro a fim de se casar com ele, o que devido às leis estabelecidas a tornaria uma nobre verdadeira, por conta do título, Arco Dragonar. Enquanto isso, Sylvia recebeu uma mensagem que sua irmã mais velha, Verônica, a Valquíria de Sangue de Ferro, estava chegando para uma visita, e Sylvia não parecia nem um pouco feliz com essa visita. O motivo disso era bem simples.
Quando ela era criança, sua irmã a forçou em um regime de treinamento bem duro e pesado. Antes de dormir, a empregada da Silva fez uma massagem nela para tentar deixar ela menos tensa. Então ela se lembrou mais uma vez sobre a promessa que fez com aquela criança, sobre ela se tornar uma ótima guerreira e cavaleira dragão. E finalmente tomou coragem para ver sua irmã no dia seguinte. E junto com os outros membros do conselho estudantil, no final desse episódio, ela foi recepcionar sua irmã. Depois de 4 anos sem se encontrarem, Verônica se reúne com sua irmã mais nova, Sylvia. Mas ela acabou ficando decepcionada com o progresso dela, e fala que arranjou um casamento arranjado com Green, seu guarda-costas e um antigo melhor amigo do falecido irmão delas, Julius. Vendo esse absurdo, Ash tentou ir contra essa decisão, já que Sylvia tinha muito medo de ir contra sua irmã. A princípio, Verônica não tinha interesse nele, mas após descobrir que ele é o chamado Cavaleiro de Prata, ela ordenou que seu guarda-costas, Green, pegasse ele e levasse ele embora. Então mais tarde, Ash se reúne com Rebecca, Verônica e Silva em uma fonte de águas termais. Lá, Verônica falou que poderia cancelar o casamento, caso Silvia provasse que era capaz em um duelo contra Rebecca. O resultado da luta já era previsto, já que Rebecca era considerada a aluna mais forte da academia. No dia seguinte, Verônica foi visitar e fiscalizar a cidade, com os membros do conselho estudantil, enquanto Silvia estava em uma igreja. E de repente um grupo de bandidos, liderado pela conhecida assassina Avidesha, aquela que condena, atacaram a igreja que estava Silvia. Jéssica, que também estava na igreja, a fim de proteger a identidade de Silva como a princesa desse reino, ela acabou se revelando como uma nobre e para servir de exemplo, ela acabou sendo pendurada e amarrada em uma parte da igreja. Depois que se reuniram com a princesa Verônica para saber o que eles iriam fazer, Ash, como parte do plano, foi negociar com os bandidos, enquanto Echo estava em prontidão para se transformar em uma armadura a qualquer momento. Observando que as negociações estavam sendo inúteis, Silvia se revelou a fim de sacrificar para salvar todos os outros reféns. E mesmo sendo deixada totalmente na forma que veio por esse mundo, ela continuou firme com suas convicções, diferente das outras vezes que ela travava e ficava com medo. Nesse exato momento, o grupo de cavaleiros que estava vindo por uma passagem secreta chegaram e conseguiram prender quase todos eles, exceto pela líder que iria ativar a bomba. Então, se transformando novamente no Cavaleiro Prateado, o protagonista conseguiu congelar os terroristas, assim resultando em todos os reféns sendo salvos. Depois que descobriu que ele era o Cavaleiro Prateado, Jéssica não perdeu tempo e durante a noite foi tentar procriar com o protagonista. E com raiva por ter sido acordada, é que acaba mandando eles para longe. No dia seguinte, a presidente do conselho estudantil falou que Jéssica também iria entrar no conselho. E quando estavam conversando com Verônica, descobriram que aquele ataque na igreja foi uma armação para testar Silva. E que na verdade a líder dos bandidos era apenas uma subordinada de Verônica e que estava em busca da irmã perdida dela, que parecia muito com aquela mulher que o protagonista salvou quando foi atacado no primeiro episódio. Echo teve um sonho bizarro, onde estava sendo capturado por um monte de tentáculos, enquanto ele gritava por que Ash não estava ali. Quando acordou, viu que havia a mulher da Anya, a garota que tentou matar o protagonista no primeiro episódio, estava se infiltrando na escola, como uma funcionária de uma lanchonete. Enquanto estava tomando banho, ela se lembrou do Prota e ficou envergonhada. E acabou se perguntando por que ela estava pensando nele. Momentos mais tarde, ela se voluntariou para ir a um campo de treinamento a fim de ajudar na cozinha e na limpeza do lugar, sendo que seu principal objetivo era continuar espionando Ash e a Echo. Para surpresa de todos, Ash foi escolhido para ir ao campo de treinamento junto com membros da realeza e outros alunos, considerados gênios, sendo que uma das alunas, membro do conselho estudantil, chamada Luca, não aparece nas aulas fazem 13 meses. O motivo disso é que ela estava com um problema com seu dragão. Depois de um acidente em que ela caiu do dragão, ela se desenvolveu um medo de montar nele. Além disso, o dragão se recusava a deixá-la andar devido à sua preocupação com ela. Quando Ash conheceu Luca, ficou determinado em tentar ajudar ela. E depois de uma cena estranha de Luca limpando os chifres da Echo, eles vão até o lugar onde está o dragão e termina esse episódio com o dragão dela atacando Ash. Para a sorte dele, o ataque não foi sério, sendo que fez isso apenas para expulsar Ash do local. Depois que chegaram ao campo de treinamento, o conselho estudantil continuou seus esforços para ajudar Luca com seu problema. E durante a madrugada, Luca saiu correndo para encontrar seu dragão. Ash foi atrás dela e, sem nenhum dos dois perceberem, Anya seguiu eles. Chegando lá depois de arriscar sua própria vida, Ash conseguiu subir nas costas do dragão e finalmente conseguiu se conectar com ele, uma espécie de habilidade única que apenas ele possuía. Ele finalmente descobriu o motivo dele não querer que Luca monte nele. Cerca de 3 meses atrás, durante um treinamento, os dois sofreram um acidente e ele não queria colocar ela em perigo novamente. Annie, que estava seguindo eles, viu que era essa oportunidade perfeita para sequestrar Ash. Ao se lembrar de como ele a salvou no primeiro episódio, ela decidiu ajudar ele, já que após subir nas costas do dragão, ele acabou desmaiando. Em algum outro lugar, aquela professora que tinha sequestrado
Echo foi até uma ruína dos dragões. Ela acabou encontrando o cara mascarado que atacou o protagonista nos primeiros episódios. Sendo que após ele falar algo, ela o reconheceu como o Príncipe Julius, mesmo que todos do reino acreditavam que ele estava morto. E após isso ela foi desmaiada pela Anya. Depois que o protagonista voltou para o acampamento e se recuperou, Luca parece desesperada falando que seu parceiro dragão havia sumido. Rebecca comentou que ele poderia ter ido à ruína onde um antigo dragão foi para morrer, para livrar sua dona de ver ele sofrer. Quando chegaram nas ruínas, um grupo de dragões mortos-vivos invadiram o acampamento de treinamento e os estudantes agora teriam que lidar com essa situação por conta própria. Sendo que por algum motivo, tentáculos apareceram novamente e deixaram as estudantes femininas em situações desconfortáveis. Enquanto nas ruínas, o cara mascarado aparece na frente do grupo do protagonista, sendo que Sylvia o reconheceu como seu irmão mais velho, Julian, que era para ele estar morto, já que havia quebrado um tabu e matado seu parceiro dragão. Então eles começaram a lutar, sendo que o protagonista estava ferido e Hulk estava sem seu dragão. Mesmo ferido, Ash conseguiu causar danos em Julius, mas ele acabou conseguindo fugir. Como volta de confiança para mostrar que não estava mais com medo de seu parceiro, devido àquele acidente, Hulk se jogou do penhasco e esperou ele vir ao seu resgate. Felizmente isso deu certo, e junto com o protagonista, eles foram ajudar os outros estudantes, usando uma técnica secreta chamada Dança do Dragão, que foi passada para a família de Luca por gerações. Ela conseguiu derrotar os últimos dragões. Depois que os dias no campo de treinamento acabaram, no final desse episódio, uma mensageira real enviada pelo rei convidou Sylvia, Ash e Echo para participar de uma reunião entre os 5 reinos do continente, que acontecia todos os anos, sendo que dessa vez seria esse reino que sediaria esse evento. Chegando na cidade, Sylvia foi se encontrar com o pai, enquanto Ash e Echo exploravam a cidade. Quando Ash conheceu o pai de Sylvia, ele o nomeou como Dragonar, sendo que quem possui esse título são muito prestigiados pela sociedade e é considerado um nome. Sylvia estava conversando com Verônica, sua irmã, sobre a possibilidade daquele homem mascarado ser o irmão dela. Verônica, por sua vez, falou que se isso fosse realmente verdade, era melhor Sylvia manter isso em segredo. Enquanto isso, por baixo dos panos, Julius planejava nos bastidores e esperava iniciar seu plano de sequestrar Echo e despertar sua forma final de dragão. Antes de uma festa importante, Sylvia foi desabafar com Ash sobre quem ela pensava que era um tal homem mascarado. Até que por causa do barulho de um trovão, Sylvia se assustou e caiu em cima do protagonista. E quando as coisas pareciam que iam esquentar, uma das empregadas bateu na porta chamando a princesa para se trocar para a festa. Enquanto isso, junto com uma outra empregada, Echo estava experimentando várias roupas, até que a empregada que estava com ela comentou que deve ser difícil para Echo, já que Ash era humano e era um dragão, sendo que um dia ele iria se apaixonar, casar e ter filhos, enquanto ela iria ficar sozinha. Depois de perceber que ela nunca estaria com Ash, Echo foge, mas isso acabou colocando ela em perigo, já que ela acabou sendo sequestrada pela Na festa, Sylvia acabou confirmando seu palpite sobre a verdadeira identidade do mascarado, já que ele estava no baile, acompanhando o nobre do império vizinho. Quando Ash descobre que ela foi sequestrada, junto com a Sylvia, ele foi até o local onde Julius estava hospedado, mas antes de chegar lá, a marca que ligava os dois começou a doer. E no horizonte um enorme selo de magia surgiu. Um grande número de dragões surgiram e ficaram parados em volta desse selo, inclusive o dragão da Sylvia. Então de repente o selo se rompe e um enorme dragão de 4 asas aparece. Verônica foi confrontar o convidado do Império, falando que sabia da real identidade dele. Quando tirou a máscara, confirmou isso, mas falou que no momento quem estava assumindo o corpo era Mondret, a outra mente no corpo do parceiro do dragão de Julius, o verdadeiro herdeiro do reino sombrio de Nealinia. Tá aparecendo na tela, você parece que não. Então ele revela que Julius sabia disso, e por esse motivo matou seu parceiro dragão, para tentar impedir que o Rei Sombrio realizasse seus planos. Então passa um rápido flashback. À medida que seu parceiro envelhecia, Julius descobriu que ele tinha uma segunda personalidade maligna, nascida da memória ancestral do dragão como descendente do Reino Sombrio de Nehalina, e estava lentamente assumindo o controle. Sendo assim, para pôr um fim nisso, a personalidade pacífica e o príncipe conspiraram para matá-lo, esperando que impedisse o eu maligno dele de causar danos. Infelizmente, o Rei Sombrio conseguiu escapar da morte de seu corpo e possuir o príncipe Julius. No exato momento, quando estava prestes a matar Verônica, o Rei Sombrio saiu do corpo de Julius e foi tentar possuir Echo em sua forma de dragão, causando assim um enorme estrago na cidade. Quando tudo parecia estar perdido, os amigos do protagonista apareceram com seus respectivos dragões para ajudar. E finalmente, depois de mais algumas tentativas, Ash conseguiu derrotar o Rei Sombrio, devolvendo assim Echo à sua forma humana e salvando a cidade. Mais tarde, Ash prometeu para Echo que não importasse o que acontecesse, ele iria continuar sendo o cavaleiro dela. Mas Echo falou que ela queria que a relação entre eles fosse mais do que apenas isso. Entendendo o que ela queria dizer, Ash se aproxima e dá um beijo nela.
que infelizmente não acabou sendo mostrado no anime. E após esse beijo o anime termina, mas espere que esse resumo ainda não acabou. O anime deixou em aberto o que aconteceu com Silvio e Ash quando eles eram crianças, e por que eles não se lembravam um do outro. A seguir vou contar o que aconteceu. Querendo ser uma criadora de dragões como sua mãe e irmão Julius eram, Silva procurou a mãe dragão para se tornar um. No entanto, durante sua viagem ela se perdeu e começou a entrar em pânico. Foi aí que ele então conheceu Ash Blake, e eles foram juntos para conhecê-la. No entanto, para o azar dela, ela não escolheu Silva para se tornar uma, e apenas escolheu Ash, apesar dele não querer se tornar um. Vendo que Silva ficou de coração partido, Ash pediu que a Mãe Dragão desceu dele para Sylvia, fazendo assim ela ficasse mais atraída por Ash. Quando a Mãe Dragão recusou, Ash forçou a troca, causando uma enorme explosão mágica que concedeu a Sylvia seu dragão. Por causa que bateu a cabeça por causa da explosão, as memórias daquele dia ficaram um pouco confusas, mas ela nunca esqueceu o garoto que ajudou e se apaixonou pela lembrança dele. E esse foi o fim de mais um vídeo. Caso tenham gostado, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Espero que tenham gostado do anime e até o próximo vídeo.